Por volta das 3:30 da tarde de um domingo, a vovó serviu o jantar e depois fomos todos sentar na varanda da casa da fazenda para conversar. O vovô, a vovó, o papai, a mamãe, o senhor Jacinto e seu filho João, trabalhadores da fazenda, Maria, a ajudante da vovó que sempre ficava na janela escutando as conversas e dando palpites, e eu. Era o momento das melhores histórias e contos do dia. Cada um queria contar uma coisa engraçada ou assustadora. Em um certo momento, o vovô acendeu um cigarro de palha e, olhando para a chuva fina que fazia horas que caía, disse: "Esse tempo frio me faz lembrar de algo que aconteceu quando eu era criança." E aí vem mais uma daquelas cabeludas, disse a vovó, fazendo todo mundo rir. Não é não. Essa é uma história real que jamais contei e que aconteceu muito tempo atrás, antes de eu vir para essas bandas, disse o vovô com um olhar melancólico. Disse Maria da janela, duvidando. Conta, vovô, conta, pedi ansioso, sem importar se era verdade ou não. O vovô tirou uma tragada do cigarro de palha, soprou e, depois de um "pois bem", começou. Era uma manhã de terça-feira. O dia amanheceu frio e a neblina cobria quase tudo, quando Misael, um garoto de 9 anos, olhando pela janela da sala da casa da fazenda, perguntou: "O que é aquilo, mamãe?" Dona Matilde colocou o crochê que fazia sobre a mesinha ao lado da preguiçosa, foi até a janela, olhou e perguntou: "O que, filho?" Misael apontou com o dedo para uma espessa bola de neblina que aproximava do terreiro e disse: "Aquilo. Aquela bola branca? Aquilo é neblina, filho", disse a mamãe. "Não é da neblina que estou falando, mamãe. É o que está dentro dela", disse Misael. "Dentro dela?" perguntou a mamãe, olhando espantada. Dona Matilde e Misael nem tiveram tempo de fechar a janela. Em poucos segundos, a neblina invadiu a sala e tudo embranqueceu. 2 horas depois, o esposo Luiz, que havia ido na roça distante da casa, chegou e, para seu desespero, não encontrou ninguém. A janela da casa estava aberta e Dona Matilde e Misael haviam desaparecido, sumido ou levado sem deixar rastros. Naquele mesmo instante, no pequeno povoado próximo dali, o único policial, Luizão, um senhor de mais ou menos 40 anos, baixo, gordo e bigodudo, foi chamado para uma outra fazenda cujo dono havia sumido da roça onde trabalhava. Assim como no caso de Dona Matilde e Misael, nada foi encontrado. Nenhum sinal de violência ou qualquer outra coisa. Segundo a esposa do desaparecido, uma estranha bola de neblina grossa e branca, que nem algodão, apareceu de repente, passou frente à casa e seguiu em direção da roça onde o esposo trabalhava. "Isso mesmo, senhor policial. Uma neblina diferente e estranha", disse a senhora, assustada e chorando. Luizão foi até a roça, deu uma olhada de fora da cerca e voltou para casa, prometendo fazer todo o possível para descobrir o paradeiro do esposo. Naquela mesma noite, antes mesmo do policial Luizão retornar da fazenda, a notícia dos desaparecimentos já havia espalhado e o povoado parecia abandonado. As ruas estavam desertas e todos os moradores trancafiados em suas casas, com as portas e janelas atravancadas e cobertas de tal maneira que nem mosquito entrava. Se a estranha neblina passou pelas ruas durante aquela noite, ninguém viu. No dia seguinte, a temperatura estava mais fria e a neblina mais forte. Parecia um manto branco cobrindo as 2 ruas do povoado de ponta a ponta. Ninguém tinha coragem de abrir as portas ou janelas. Nem mesmo o policial Luizão, que preferia ficar em casa pedindo a Deus que não fosse obrigado a sair. No terceiro dia, o tempo melhorou e por volta das 10 da manhã, Luizão foi informado que 3 outras pessoas das fazendas vizinhas desapareceram no mesmo dia, na mesma hora e da mesma maneira que as outras. Todas levadas por uma neblina misteriosa, segundo as testemunhas. O pavor era geral.
O pobre Luizão não sabia o que fazer. Além de ser o único policial da redondeza, estava mais amedrontado que os próprios moradores. Nem sequer tinha coragem de pedir ajuda a uma delegacia vizinha. Afinal, quem no mundo iria acreditar que um nevoeiro ou uma neblina era capaz de desaparecer com as pessoas? O melhor a fazer era esperar o tempo passar e tentar encontrar uma solução juntamente com as famílias envolvidas. No quarto dia, o sol saiu e pouco a pouco as portas e janelas das casas foram abrindo e os moradores surgindo. No quinto dia, Luizão resolveu fazer uma visita ao senhor Luiz, o esposo de Dona Matilde e pai de Misael. E ao chegar na fazenda, o policial não podia acreditar no que via. Mãe e filho haviam retornado sem terem a mínima ideia de como haviam sumido ou voltado. Segundo o senhor Luiz, na tarde do dia anterior, os dois apareceram no terreiro da casa, calados e estranhos, como se fossem duas pessoas diferentes. Sabe o que, Luizão? Pode até ser impressão minha, mas em 2 ocasiões eu vi o bago do olho dos dois aumentar e diminuir de tamanho, como se estivessem comunicando um com o outro com os olhos. Concluiu o senhor Luiz. Pare de imaginar coisas, senhor Luiz. O importante mesmo é que os dois estão aqui, são e salvos, disse o policial Luizão. Para a alegria dos familiares e alívio de Luizão, todos os outros desaparecidos retornaram às suas casas da mesma maneira que Dona Matilde e Misael, do nada e calados. Porém, exatamente 1 semana depois, toda a região foi abalada uma vez mais. Todos os sequestrados pela neblina sumiram e nunca mais foram vistos. E tudo acabou. Eita, que essa foi realmente cabeluda, disse Maria da janela. Eu avisei, completou a vovó. O vovô, com toda a calma que Deus lhe deu, acendeu um outro cigarro de palha, tirou uma tragada e disse: Vocês não perceberam o detalhe mais importante da história. Enquanto todos olhavam para o outro pensativos, eu perguntei curioso: Que detalhe, vovô? Pois bem, se tanto a Dona Matilde como o filho Misael retornaram sem contar o que havia acontecido, como é que eu fiquei sabendo do que eles viram antes de desaparecerem? Perguntou o vovô me olhando com o bago do olho esquerdo, aumentando e diminuindo.